Meus prezados irmãos, nós, como citamos, estamos estudando, lembrando que até então nós já fizemos uma análise de que Deus, no início da história da humanidade, dividiu a história da humanidade em 7 distintos períodos, que nós chamamos de dispensação. Trabalhamos isso na primeira instrução. Depois, na segunda, nós vemos Jesus Cristo, depois de assim que ele volta para o céu, ele entende que deveria dividir o período da igreja na terra em 7 períodos. E o modo como ele caracterizou cada período foi escrevendo através de João, na ilha de Patmos. Eu dei uma de que há estudiosos biblistas que dizem que as cartas não foram escritas em Patmos, foram escritas em Éfeso, lá na Turquia. Eu não sou desse pensamento, porque a ordem era escrever e enviar às igrejas. E a primeira igreja que seria enviada a carta era exatamente a de Éfeso. Somos de conhecimento que mais tarde João morou em Éfeso, mas quando ele morou, a carta já tinha sido enviada, por causa da expressão escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta enviada é, na verdade, a de Éfeso. Então eu não poderia escrever uma carta e enviar para a mesma casa que eu moro. Não tinha sentido. Então essa é a razão porque eu não vou pela cabeça desses estudiosos aí. Agora, hoje nós falamos de Éfeso, de Esmirna, e vamos chegando hoje em Pérgamo. Talvez atingiremos Tiatira, é minha intenção, para andar um pouquinho mais rápido. Porém, irmãos, na igreja de Pérgamo há muitas coisas para nós analisarmos. Dentre elas está a sua localização. Pérgamo mais tarde veio a ser um lugar espantoso. Jesus diz: tu estás onde estás, o trono de Satanás. As colinas de Pérgamo tinha muitos templos de muitos deuses, e um templo maior era de um deus chamado Zeus, Z-E-U-S, Z-E-U-Z, Zeus. E Zeus era tido entre os moradores de Pérgamo como o Deus Salvador. Percebe de quem ele usurpava o lugar e o nome? Zeus. Para eles era o Deus Salvador. E o povo que servia a esses deuses inclinava a educar as pessoas, quebrando os princípios da moralidade. Por isso não era pecado fazer sexo com quem quisesse, não era pecado adorar outros deuses. Zeus permitia. Quando Jesus escreve fazendo elogios, mas também críticas. E se nós olharmos com cuidado, Deus inicia dando sua identidade. Eu sou o que tenho a espada de 2 gumes. Eu sou o que tenho a espada. Ou seja, quem tem autoridade para cortar sou eu. Quem tem autoridade para cortar para lá ou para cá sou eu. Por quê? Porque a espada tinha 2 gumes. Mas ele entende o seguinte, começa com aquela expressão
que cada um crente hoje precisa lembrar. Jesus, em todas as cartas, ele utiliza a expressão: eu sei as tuas obras. Jesus sabe o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de ruim. Ele conhece as nossas obras. Por isso ele tem o poder de saber o que pensamos e o que sentimos. Não é como o inimigo que nós domingo passado, ele sabe o que você fala e vê o que você faz, mas não sabe o que você pensa. Jesus já inicia dizendo: eu sei as tuas obras. Sei também que guarda o meu nome, que retém o meu nome. Segura um pouquinho. A igreja que ainda respeita o nome de Jesus é a igreja que ainda tem autoridade sobre os enfermos e sobre os espíritos. O nome de Jesus é a única autoridade sobre os enfermos e sobre os espíritos. O segredo é reter o nome de Jesus e saber usá-lo. Jesus é o Deus que tem um nome que é sobre todos os nomes. Ao nome dele se curvará todo joelho no céu e na terra. É no nome dele que expulsamos demônios. É no nome dele que curamos. É no nome dele que existimos como cristãos. Portanto, essa igreja não era de jogar fora, apesar dos pesares. Ela retinha o nome. Mas tem outra qualidade exemplar. Qual é a outra qualidade desta igreja? A Bíblia diz: não negaste a minha fé. A tradução melhor desse texto é: não negaste a fé em mim. Jesus falando: não negaste a fé em mim. Irmãos, Magalhães é muito chato quando ele vai falar dessas coisas, termina até ofendendo. Por quê? Porque nós batemos palma para tudo quanto é igreja. Jesus não bate palmas para tudo quanto é igreja. Igreja que não tem Cristo como cabeça nunca foi e nunca será igreja. Igreja que não tem Cristo como único Salvador nunca foi e nunca será igreja. Igreja que não tem a palavra como base, não tem a palavra como base, nunca foi e nunca é igreja. Nunca será. Pastor, eu não estou entendendo direito. Eu vou te explicar melhor. Preste bem atenção. Uma igreja, para ser a igreja de Cristo, ela tem Cristo como cabeça, a palavra como base, é fundamentada na Bíblia Sagrada, nos 31.173 versículos da Bíblia. Não é Bíblia castrada, cortada, um livro é de Deus, o outro não é. Tem igreja aí maravilhosa, irmão, mas não aceita os 66 livros da Bíblia. Tem crente cheio de poderes, mas diz que tal capítulo e tal versículo não está no original, por isso ele despreza. A minha Bíblia diz o contrário, que quem desprezar um só, para mais ou para menos, é culpado de todas as maldições que tem na Bíblia. A Bíblia não tem versículo para mais nem versículo para menos, irmão. A Bíblia é um livro inspirado, é o livro de Deus. E o terceiro princípio para a igreja ser a igreja de Cristo: tem Cristo como cabeça, tem a palavra como base e dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo não é meninice, não é gritarias infundadas, é dar lugar ao Espírito para ele agir. Portanto, os dons espirituais estão de pé para os nossos dias. Se eles não estão tão atuantes, é porque nós não estamos dando o devido valor
a esses princípios. Mas vamos em frente. Não negasse a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que até mataram lá em Pérgamo. A minha filha lembra quando o Gui falou sobre isso? Eu falei, meu Deus, como é que ele é bem informado? Ele falou assim, olha, teve aqui o Antipas, que era uma testemunha fiel de Jesus Cristo, e ele foi morto aqui. Nos dias de Antipas, o que tinha? Perseguição ferrenha em cima dos líderes. E este Antipas foi morto, assim, tragicamente, para que impedisse o evangelho de crescer. Mas vamos em frente. Defeito. Falei as qualidades. Ter o nome de Jesus guardado. Guardar a fé em Cristo. Percebe que não é fé, porque fé você pode ter até na Aparecida do Norte, tá? É fé em Cristo. E o que significa na prática ter fé em Cristo? É crer que Ele é o único Salvador e é o único caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É a fé na pessoa dele como o único e suficiente Salvador. Essa é a fé em Cristo. Não é apenas acreditar na sua existência, ok? Agora vamos para os defeitos. Tem lá, está apontando lá no céu, os defeitos da igreja de Pérgamo. Tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Irmão, a doutrina de Balaão, ele trabalhava com dinheiro para perverter a palavra de Deus, a mensagem de Deus no meio do povo. Ou seja, para levar o povo a pecar contra Deus. O que importava para ele era o lucro.